escritora brasileira, né? Escritora brasileira que surpreendeu. Uma amiga da gente que estuda lá no Rio Grande do Sul, já aposentada, na verdade, né? Professora, enviou aqui essa versão em inglês do material da Lígia. Boa noite, Álvaro. Começamos agora. Então, uma professora do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, enviou essa capa aqui de um livro da Lígia, traduzida para o inglês, né? Começando com Tigrela, tá? A gente deu sorte aqui. Algum instinto tem, né? Parece que tem um instinto, assim, como é que... Peguei o primeiro livro, texto dela, o conto, né? Não sou especialista em Lígia, nunca ouvi falar dela, assim, não li muita coisa dela. Mas o título, Tigrela, né? Ele é chamativo, tá vendo? É um título chamativo, né? Que, então, já convida a curiosidade. Por incrível que pareça, coincidiu, então, de estar na primeira página aqui de uma tradução em inglês, esse conto Tigrela com outras histórias, né? Fabulosas histórias e da maravilhosa e mágica. Ô, Cristóvão, boa noite, rapaz. Parabéns, obrigado por ter vindo na quinta-feira, né? Tigrela e outras histórias, fabulosas histórias da maravilhosa e mágica num mundo ambos fantástico e surpreendente, como nosso próprio mundo. Lígia Fagundes Telles, autor de Girls in the Photo, As Meninas na Fotografia e a dança Marble, né? Maravilhosa, acho que é. A tradução, então, para o inglês. Estava dizendo aqui, quem chegou agora, o Cristóvão e outros, né? Que então a gente começou a estudar a Lígia através da Tigrela, sendo que aqui o Adelmo que está falando aqui não tem nenhuma conhecimento dessa Lígia, né? É novidade para mim. Não... Quer dizer, como é que é a linguagem, né? Parece que é instintiva, né? Vamos começar aqui, Álvaro, com você que está chegando também. A crise da masculinidade, tá? Impressionante. Esse livro é de 2018, foi traduzido para português em 2022, em março do ano passado. Tem um ano e pouco, né? Nós estamos em 2024 agora, então já um ano e meio atrás. Anatomia de um mito que persiste, né? O livro é de 2018, traduzido agora em 2022 pela Edgar Brucher. Há interesse, então, em saber que crise é essa que está acontecendo com o homem, o masculino, tá? Ô, Cristóvão, você sabe por acaso, tem alguma intuição de que crise é essa que está acontecendo com o masculino? Não. Tem não? Não, menor noção. Menor noção, né? O homem está em crise, dizem. O homem está em crise porque a sociedade está feminilizada. Porque não há mais modelos masculinos. E porque os pais são excluídos pelas mães dominadoras. Vários sintomas permitem diagnosticar essa crise da masculinidade, seja pelo fracasso escolar dos meninos, do desemprego dos homens, da dificuldade dos homens em seduzir as mulheres, seja pela violência das mulheres contra os homens, dos suicídios de homens cometidos por terem sido rejeitados, cometidos por terem e abandonados pelas mulheres. O Adelmo. Fala. Eu estava pensando agora, bem, desde quando começou essa onda da unissex, né? Uhum. Aí começou a desenrolar o negócio. Agora tem a onda do homem botar brinco, fazer sobrancelha. Não seria essa a crise?
Parece que sim, Cristóvão. A rivalidade, a competição está fazendo o homem rebolar, né? Tá? Tá fazendo o homem pensar que ele precisa rebolar. Uma Aham, exigência vinda da própria mulher, né? aham, Boa noite, Elis Regina. Então, assim, ele para poder chamar a atenção da mulher, né, para o lado dele, parece que ele precisa também de. Ô, Maciel, que bom que você veio, rapaz. Parece que o homem, então, na vontade de ser macho, né, atrair a mulher de alguma maneira, ele precisa quase que se comportar como ela, viu? uhum. Foi bom você lembrar isso aí, né? Unissex, né? Yes, sim. E agora eu estava vendo pelo Facebook, né? Alô, sumiu um Visto pouquinho. antes. A Facebook, Sim, no Facebook. É uma onda de homem dançar com homem, aparecer lá os vídeos. Que história É, é essa? olha só. Elis Regina, você tá rindo muito aí, né? Você tá achando bonito aí, homem dançar com homem, né? Tá vendo, Clarice? É um desafio, né? Problema, né? Uma vez, Não. uma jovem Alô? da A voz está juventude falou sumindo. para mim. Fala. Ela disse assim: padre, está ruim para nós mulheres. Tem que competir com as outras mulheres, tem que competir com as bichas e tem que competir com a madre igreja. É mole, rapaz. Então, o discurso tomou conta, né? O discurso tomou conta e nós estamos no terreno da linguagem, né? No terreno da linguagem é diferente do terreno do real, né? Boa noite, Júlio. O terreno do real, o que é quando eu falo o terreno do real e o da linguagem, né? O que é o terreno do real, né? O terreno do real é o terreno do ato, né? Quando você vê o Will Smith levantando numa cerimônia de Oscar, levanta da cadeira ao lado da esposa dele, caminhar passo a passo até o outro e dar um tapa na cara, esse é o território do ato, né? Então, a linguagem provocou o ato. Se nós estamos numa situação em que a linguagem provoca o ato, a fantasia, né, provoca uma ação. Aí o que o Cristóvão falou agora aqui, né, o padre Cristóvão, falando lá da Guiana Francesa, um senhor de idade, experiente, lidar com o mundo, ele trouxe aí em breves palavras. No momento Inglesa, da. Guiana inglesa. Hein? Guiana inglesa. Guiana Inglesa. Uma experiência enorme lidar com o ser humano, né? Onde imagina a quantidade de pessoas que foi confidenciar problema, pedir ao padre socorro, né? Vou matar minha mulher aqui em Vitória. Aconteceu um fenômeno aqui no passado, que deu noticiário aqui na televisão, assim, um rapaz chegou à delegacia, pediu ao delegado para prender ele, me prende, eu não estou conseguindo me conter, eu vou terminar matando minha mulher. Um feminicídio. Bom, a justiça não pode prender previamente, né? Porque é só uma linguagem, tá vendo? É fantasia, né? O delegado, mesmo assim, ele fez o favor de prender, ele foi contra a lei, o delegado, falou assim, eu vou fazer um favor a você de te conter aqui na delegacia, porque você disse, você não está conseguindo se segurar. O que está acontecendo, então, que o Will Smith levantou para dar um tapa e o rapaz está quase igual, né? Quase igual com a mulher, né? Então, nós estamos investigando, assim, com essa escritora Lígia Fagundes Telles, enquanto esquenta um pouquinho aqui o pedaço, né? Vamos falar o seguinte: um livro novo que surgiu aqui, tá? Edgar Blucher, né? Lançou um livro agora em 2022, tá? Traduzido de um livro francês, editor francês aqui, né? Com o título que é A Crise do Homem, né? Não é do machismo nem macho alfa, não, é da masculinidade, né? Como é que eu me apresento como homem que seja uma pessoa que seja atraente para uma mulher, tá? Eu quero esse homem, né? Aí isso cega um pouco, tá? Se ela quer esse homem que eu me apresentei, acalma um pouco a loucura, né? Porque tudo que um homem quer é uma mulher, né? Vamos falar assim? Quem é que não quer ter uma esposa, né?
Tá sem som. Eu não sei se é só no meu. Áudio. Beleza, voltou agora. Sim. Agora voltou. Então, assim, como é que você vai ter uma família, tá? Que envolve ter uma esposa em casa, né? E você tem um acesso ao sexo. Boa noite. Alô? Ao masculino interessa o acesso à mulher enquanto. Vamos falar, né? Não precisa ter essa vergonha de dizer. Enquanto uma. Por que que tem na cidade? Por que que também tem uma zona de prostituição? Tem porque lá você compra o sexo. Mas o homem casado, ele não quer comprar sexo, né? Ele quer ter uma esposa. E a esposa quer ter uma família, um marido. Isso é tão velho que a gente fala isso até parece banalidade. Mas olha só, o que o homem então perdeu a identidade masculina, né? Tá? Diante da potência da mulher, porque a mulher sempre dominou, né? Ela sempre domina, né? Mas então vamos ler um pedacinho. Que o homem está em crise porque a sociedade está feminilizada, não há mais modelo masculino para você seguir. Qualquer modelo Batman assim hoje é mal visto, né? Porque os pais são excluídos pelas mães dominadoras, vários sintomas permitem diagnosticar esta crise da masculinidade, seja pelo fracasso escolar dos filhos, olha aqui, ó, do desemprego dos homens. Quem que não tem em casa um rapaz com 30 anos que não consegue, né? Dificuldade dos homens em seduzir as mulheres, seja pela violência das mulheres contra os homens, do suicídio de homens cometidos por terem sido rejeitados e abandonados por mulheres. Então, aqui é um texto elegante, tá? Não é aquele negócio de red pill, tá? O discurso da crise da masculinidade está disseminado a tal ponto que hoje se trata de um clichê, ou de uma espécie de lugar comum, como sublinham os especialistas da condição masculina na Austrália. Então, tem especialista da condição masculina agora, surgindo um novo tipo de mercado de ação psicológica, né? Especialista da condição masculina. Como é que eu faço para ser homem, hein? Tá? Na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido e outros lugares. Estaria igualmente na moda falar em crise da masculinidade em países culturalmente diferentes, inclusive China, Índia, Israel, Marrocos, entre outros, mesmo em países que chega a se impor como a primeira potência do mundo, os Estados Unidos, as mídias de massa lamentam o problema da difamação do homem, dos homens, né? E se pergunta, o que querem os homens? Propondo uma lista de leitura para a crise de identidade masculina. Aí você tem que ler, né? Como é que eu faço para virar homem agora? Porque já não é suficiente você ir crescendo. Guy Garcia, autor do livro O Declínio do Homem, afirma que os homens dos Estados Unidos estão demonizados e difamados, tá? Qualquer atitude demoniza o homem. Nas mídias e na publicidade, e que eles constituem uma espécie em extinção. Tá? O homem, então, é uma espécie em extinção. A situação não parece mais confortável em um país. Então, aqui ele vai seguir uma linha completamente, assim, conceitual, de uma reflexão filosófica, né? Boa noite, Elias. Chegando Elias, né, o nosso médico de família. Então, o autor aqui vai seguir pela linha da filosofia conceitual, assim, tentar entender racionalmente. O que nós estamos estudando com a Lígia é justamente o oposto disso, tá? Não é conceito, é o oposto disso. A Lígia vai mostrar o demoníaco feminino, né? Como é que é diabólica a mulher e como é que você nunca pega a mulher na linguagem, tá? Porque ela escapa sempre, né? Aquela ideia da serpente, tá? Quem acompanhou da última vez o Tigrela. Agora nós vamos ver a Lígia aqui no texto chamado O Dedo. Como é que ela vai metendo o dedo na literatura, tá? Como que ela consegue, então, no estilo extremamente feminino de linguagem, numa narrativa bem
Vamos ler aqui para ver, né? Porque o nosso objetivo sempre... Esse comentário inicial é para introduzir 20 minutos, né? O conto publicado originalmente no livro Mistérios, em 81, editora Nova Fronteira. Aí ela começa: achei um dedo na praia. Eu ia andando em plena manhã de sol, por uma praia meio selvagem, quando de repente, entre as coisas que o mar atirou na areia, concha, graveto, carcaça de peixe, pedra, eu vislumbrei alguma coisa diferente. Tive que recorrer aos óculos. O que seria aquilo? Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu achado. O dedo trazia um anel. Então ela viu primeiro o dedo, o anel, tá? Depois que viu o anel, é que viu o dedo. Essa sutileza aqui, Cristóvão, é que nós estamos falando assim, o feminino, né? Ah. Ela viu um anel. E o Cristóvão colocou uma pergunta no início, assim, os homens estão botando brinco, estão rebolando, dançando com homem, botando tatuagem, né? Tá vendo assim, os apetrechos femininos, né? O anel. Então ela viu primeiro o anel, depois viu o dedo. Aqui é a autora que está dizendo isso, tá? Ela está fazendo isso do ponto de vista da autora, né? Não quer dizer que é real isso, é uma ficção, tá? Ela não viu nem um dedo, ela escreveu um conto, tá? Ou se viu, né? Transformou na literatura. Faltava a última falange. Não gosto nada de contar esse episódio. Assim, outra coisa, a Lígia, que eu andei lendo rapidamente, assim, ela utiliza muito a palavra insólito, que é a situação desagradável, né? Situação desagradável. Você vê um dedo, um cadáver, sempre uma situação que gera... Como é que você vê um dedo humano, entende? Boiando, né? Não gosto nada de contar esse episódio. Assim começa a frieza, tá? Olha que interessante. Como se ao invés de um dedo, eu tivesse encontrado um dedal. Sou do signo de Áries, e os de Áries são apaixonados, veementes, achei um dedo. Um dedo. Em maiúsculo, eu devia estar proclamando na maior excitação, mas hoje a minha face lúcida acordou antes da outra. A face lúcida aqui, se você for ler pela psicanálise, é a minha consciência autocrítica, né? Eu mostro ou não mostro isso, tá? Por exemplo, as meninas, né? Quando vão sair, uma menina quando quer se mostrar atraente, ela usa um decote, assim, que mostra mais o peitinho, né? A consciência autocrítica, ela vai dizer assim, vou ou não vou dessa maneira, né? Eu acho que eu tô com a saia muito curta. A gente está olhando isso aqui com a leitura da psicanálise, que a Lígia é a leitura do Freud e do Machado, né? Todo mundo deve saber, pelo menos isso, acho que a gente concorda aqui, que ela é investigadora da literatura, né? Eu tenho uma face lúcida que acordou antes da outra, que é relaxada, né? Está me vigiando com o olho gelado. É o super-eu em mim, né? Vamos, diz ela. Nada de convulsões. Sei que você é da família dos possessos. É o ímpeto, né? Mas não escreva como uma possessa, tá vendo? Não vai querer fazer ioiô todinho aqui, né? Chamar atenção demais, né? Fale em voz baixa, sem exagero, tapando a boca de preferência, né? O estilo feminino. Calmamente, mas foi um dedo que achei. Respondo, e minha vigilância arqueia as sobrancelhas. Minha vigilante, né? A vigilância que arqueia as sobrancelhas, é aquele olhar assim que você faz, né? Professor olhando para você. E daí? Tenho ganas de esmurrá-la. Já vi, mas não nessas circunstâncias. O poeta dizia que era 300. 300 e não sei quantos. Aqui tem um desafio ao masculino, né? Porque a guerra de Peloponeso, os 300 de Atenas, né? Que é uma dificuldade, é uma questão aqui interna entre o feminino e o masculino, tá? Observemos que o insólito se constrói neles, é isso aí.
Se alguém puder ler aqui o privado, eu agradeço, né? Observemos que o insólito se constrói neles, principalmente a partir de situações dúbias, que deixa o leitor apreensivo, indagando-se se os fatos são coincidências, se são inusitados, verossímeis ou acontecimentos sobrenaturais. Às vezes não é coincidência, tá? A mulher interessada na esposa do amigo, né? Ela cria uma situação, convida na casa, né? Então, o insólito é isso aí também, né? Ou vice-versa, né? Se o homem quiser armar uma armadilha, né? Mas ela coloca aqui, Cristóvão, já numa relação entre a literatura masculina, né? O ponto de vista homérico do homem na história, né? Os 300 de Atenas, ao passo que do outro lado tem a envergadura feminina na linguagem, né? Eu sou apenas duas, uma e outra, né? A verdadeira e a outra, tá vendo? Tem a séria e tem a outra, né? Uma outra tão calculista que às vezes me aborreço até a náusea. Eu não sei se a Lígia teve alguma rivalidade assim na vida dela com essa outra calculista, né? Que a Helena lá de Machado de Assis é muito calculista, né? Capitu é outra. Que às vezes me aborreço até a náusea. Me deixa em paz. Peço a ela se põe uma certa distância. A consciência, né? A consciência me observa e ri. Ela não nasceu comigo. Olha só. O que nós estamos estudando aqui no Machado e no Freud? A consciência não nasce, né? É adquirida em torno dos 5 ou 6 anos de idade. Mas morre comigo. E nem na hora da morte permitirá que me descabele aos urros. Não quero morrer. Não quero. Então ela diz aqui que não quer morrer, por quê? Porque como escritora ela quer ficar para a posteridade, como ficou. Morreu em 2022, a Lígia, né? Até nessa hora sei que vai me olhar de maxilares apertados e olho inimigo, no auge da inimizade. Você vai morrer, sim, senhora, e sem fazer papel miserável. Está ouvindo? A consciência da autora, né? Em 2016 foi quando ela foi eleita para a 2016? Academia Brasileira de Letras, não foi? Ah, não. 2016 ela foi eleita, ela foi concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura Mundial. Vai morrer, sim, senhora, sem fazer papel miserável. Tá ouvindo? Lanço mão do meu último argumento. Tenho ainda que escrever um livro maravilhoso para se tornar célebre, né? E as pessoas que me amam vão sofrer tanto. E ela implacável, a consciência, dizendo: ora, querida, as pessoas estão fazendo montes. E o livro não ia ser tão maravilhoso assim. Aqui é debocha, né? Aqui se lembrar que nós estamos estudando Freud, né? O Freud megalomaníaco, ele estava com a impressão de que tivesse criado uma nova ciência, né? Quando você quer ser o rei da humanidade, assim, Prêmio Nobel de Literatura, né, internacional, tem também um desejo megalomaníaco de ser melhor que todo mundo, né? Então, Freud, a psicanálise, depois de 1914, deixou de ser uma coisa tão maravilhosa, né? Ela tem um narcisismo nela, que é o desejo de Freud de ficar para a posteridade, tá? É bem capaz de exigir que eu morra como as santas. Recorro às minhas reservas. Então, a Lígia conseguiu uma maneira de se introduzir na literatura para falar dela enquanto fala o conto, né? Porque ela está contando a história de um dedo aqui, né? É bem capaz de exigir que eu morra como as santas. Recorro às minhas reservas florestais e pergunto-lhe se posso ao menos devanear um pouco em torno do meu achado, que é o dedo, né? Ela vai fazer um recurso às reservas florestais, ó. Recurso de linguagem, né? Não é todos os dias que se acha um dedo. Não é não, né? Todos os dias não é, ó. Ela teve a ideia de achar o dedo, então, né? Na literatura. Ela me analisa com seu olhar lógico, a consciência, né? Tá me analisando, né? Esse aqui é o analista, né? Me analisando com um olhar lógico.
Cuidado para não exorbitar, tá? Porque você também está inventando um conto com a história de um dedo, né? Pode ser também uma insegurança dela, porque parece abestalhado demais você achar um dedo boiando na praia, tá? Enquanto que Edgar Allan Poe tinha aqueles contos maravilhosos, E.T.A. Hoffmann e outros, né? Machado de Assis, ela se limitou à historinha de um dedo, né? Cuidado para não estar inventando demais. Igual a mulher que ela resolve se emperequetar toda assim para ir a um salão, você está exorbitando muito, né? Vai com mais calma. Fecha a porta. Eu vou sempre estar chamando a atenção aqui, porque lá no Machado a conversa era outra. No Freud também. Aqui, como é uma escritora feminina, e a mulher tende a se exibir para outras mulheres, né? Tá? Né, Clarice? A mulher se arranja todinha para sair, para impressionar um pouco as demais mulheres, tá? É verdade. Isso Não aí é é isso? verdade. Sou obrigada a admitir. É, Mas lembra obrigado. também Clarice Lispector. Ela, através de coisas simples da vida, tipo um ato, uma barata, ela É, fazia contos maravilhosos. perfeito. Então, assim, como ela quer se destacar em relação ao feminino na arte de escrever, ela vai inserindo frases que são no estilo de uma chamada de atenção de uma filha, de uma parente, de um amigo, assim, é uma indireta que ela está dando para alguém, né? Uma consciência me analisa, mas cuidado, não exagere. Fecho a porta. Então eu ia dizendo que passeava por uma praia, e volta ao texto, né? Eu ia dizendo que passeava por uma praia, volta lá no início. Completamente solitário, né? Caminhando com chinelo na mão, talvez, né? Nem biquíni, nem crianças, nem nada. Uma praia áspera e bela, solitária então, né? Quase intacta. 3 pescadores puxando a rede lá longe. Um cachorro vadio rosnando. Então aqui ela saiu do subjetivo para entrar no objetivo do conto, né? Até aqui é uma reflexão subjetiva. Aqui ela vai no objeto textual do conto, né? Na literatura, como se fosse literal, né? Porque viu o cachorro rosnando, né? Sem muita convicção, para 2 urubus nos pousados detritos. O sol batia em cheio na areia brilhante. Então vai descrever a paisagem, não mais o subjetivo. Viva, cheia de coisas do mar, de mistura com coisas da terra longamente trabalhadas pelo mar. Guardei na sacola uma pedra cinzenta, cata-pedrinha, né? Tão polida que parecia revestida de cetim. Guardei um caramujo amarelo, o interior oco e roxo, se apertando em espiral até a raiz inatingível. Guardei uma asa de concha rosa pérola. O dedo não guardei, não. O dedo não. Aqui um detalhe que também, Clarice, fica à vontade se quiser comentar, mas veja bem, às vezes eu caminhando pela praia, assim, com minha mulher, ou então a minha filha mesmo, né? É comum a mulher catar esses detritos, tá? Eu não sei por que não. Ela acha uma pedrinha, leva para casa e bota lá em cima de um. É um gesto que me parece muito feminino, tá? Porque o homem, ele chuta essas pedrinhas, né? Se visse um dedo dele, dava um pontapé nele, tá? Dá a impressão que ela retrata, então, um modo feminino, já vou dizendo, de literatura, quando ela vai catando o caramujo, né? Aqueles caracóis que tem na sala. Não senti nenhum medo ou asco quando descobri o dedo meio enterrado na areia. É porque é nojento, aqui tem um insólito, né? Uns restos de ligamento e tecido flutuando na espuma das pequeninas ondas. Há pouco encontraram as carcaças dos peixinhos que escaparam das malhas das redes. Aqueles peixinhos, então, que estão ali jogados e mortos, né? Lavado e enxágue, o dedo parecia ser da mesma matéria branca dos peixes. Não fosse a mundana presença do anel, toque sinistro numa praia, onde a morte era natural e limpa. Era natural. Uma praia limpa, né? Inclinara-me para ver melhor o estranho objeto quando notei o pequeno feixe de fibras de algodão emergindo na areia banhada de espuma, pela espuma. Quando recorri aos óculos, é que vi. Não era algodão, então parecia ser, mas não era. Por isso que lá em cima ela disse, botei meus óculos, né? Lá no começo.
Precisei pegar os óculos para confirmar, né? Nossa, é um dedo mesmo. Dedo humano, né? Como é que escapou esse dedo, né? Porque no enterro, assim, você bota as peças todas, mesmo que perca, você recolhe, assim, né? Um acidente de automóvel, um braço voou longe, a cabeça rolou pelo asfalto. Você traz tudo para montar o defunto, né? Ainda bota um terno nele, ninguém vê nada por dentro. Mas aqui tem um dedo que ficou fora do defunto, né? Lavado e enxágue, o dedo parecia ser da mesma matéria branca dos... Ah, não, aqui. Recorri aos óculos, não era algodão. Era mesmo uma vértebra meio descarnada já, né? A coluna vertebral de um grande peixe, será? Fiquei olhando, né? Olhar de mulher ali olhando, fiquei olhando, espera, o que seria aquilo? Era um aro de ouro? Foi aí que ela observou que o anel, né? Agora que a água se retraíra, eu podia ver um aro de ouro brilhando em torno da vértebra, cingindo-a fortemente, enfeixando as fibras que tentavam se libertar dissolutas. Com a ponta do cipó, revolvi a areia. Aqui nós estamos lendo do ponto de vista do escritor literário, tá? Porque tem aqui o Álvaro no grupo, né? Que também escreve, está investigando a poesia, está ensaiando, né? De vez em quando ele envia um texto literário, tá? Quer dizer, como é que o autor criativo ele lança a mão do recurso imaginário, né? Para construir uma narrativa, tá? O que é o escritor literário? Ele quer se destacar como escritor, né? Ele não é um escritor de página policial, uma redação, né, simplória, né? Então ela está mostrando a capacidade dela também de ser criativa como escritora, né? Está ensinando você a ser escritor, tá? É muito difícil ensinar a ser escritor, mas ela mostra fazendo e alguém pode então tomar como referência. Com a ponta do cipó, revolvi a areia. Aí com um pedaço de um cipó, né? De longe, para não botar a mão logo no dedo podre, né? Um dedo fedorento, humano, né? Um dedo que está lá jogado. Com a ponta do cipó, revolvi a areia. Era um dedo. Dedo anular. Provavelmente com um anel de pedra verde preso ainda à raiz entumecida. Como lhe faltasse a última falange, faltou a primeira, né? Faltava o elemento que poderia me fazer recuar. Faltava a unha. A unha é o que faz recuar, tá? Olha só. Vou te mostrar as unhas, tá? As unhas assim, né? Agora tem unhas assim com postiça. Todo lugar. Clarice, você tem visto muito unha postiça em padaria, lanchonete, qualquer lugar. Aquelas unhas de... Muitas unhas. Variados tipos, para todos os gostos. É impressionante, né? Como é que a unha da mulher precisa agora... Tem umas gigantescas, eu não sei nem como é que elas conseguem, pelo menos mexer no celular, ou fazer qualquer coisa em casa, ou no computador. Tem umas muito pontudas e grandes. Elas pegam o celular e batem assim, ó. Não pode encostar na frente, né? Tem que ser com o dedo deitado. É uma loucura, viu? O elemento que poderia fazer recuar é a unha da mulher, né? A gata mostrou as unhas. Uma pontuda, pintada de vermelho. É muito insinuativo, tá vendo? Chega assim, né? Unha pontuda, pintada de vermelho, esmalte descascando. Então esse dedo aqui tá lá descascando o esmalte, né? Acessório fiel ao principal, até no processo de desintegração, né? Então a unha, naquele processo de desintegração, é um acessório principal da mulher, que no caso não estava presente, né? Da mulher ou de um homem, né? Do dedo de alguém. Unha de mulher burguesa, olha aqui, ó. Bem cuidada. Devia estar com esmalte, né? Bem cuidada. A altura do anel de joalheiro, porque tinha um anel também, né? Então é feminino. De classe que se esmerou na cravação da esmeralda. Penso que se resgatasse a unha, certamente eu teria fugido. Se restasse a unha, né?
As frases da Lígia são todas desse tipo aqui, tá vendo, Clarice? Se restasse a unha, eu ia sair correndo. Unha é importante demais. Sinceramente. Mas naquele estado de despelamento, o fragmento do dedo trabalhado pela água acabara por adquirir a feição. Aqui nós começamos a ler, unha é arma, né? Unha é arma. Aqui eu vou repetir que nós começamos a ler o seguinte, ó. Vamos voltar ao início, porque é importantíssimo aqui o seguinte. Vamos ver, hein? Olha o homem sumindo aqui, né? A crise da masculinidade. O autor começa falando aqui o seguinte. O homem está em crise porque a sociedade está feminilizada, porque não há mais modelo masculino, porque não sei o que lá e tal. Ele tenta entrar pelo conceito, tá vendo? Descritivo, né? Uma narrativa interpretativa. Esse homem que está escrevendo aqui jamais vai chegar àquela finesse lá, aquela delicadeza que ali está mostrando na linguagem, tá? Por quê? Porque o homem é aquele negócio do conceito, né? Filosofia, assim, a Bíblia, sei lá, os elementos que constroem a cultura. Como é que eu julgo, né? Ali já entra pelo lado contrário, o lado da sutileza, assim, a pontinha da agulha, a pontinha da linha lá. Olha a diferença que tem. E no início perguntamos aqui ao Cristóvão, que trabalha, né, missionário, assim, o que está acontecendo nessa pergunta do homem? Ele dizendo assim, o homem está usando brinco, o homem está perdido, né? Ele não vai competir com a mulher através do brinco, porque a mulher ela é penetrante na linguagem, isso que nós estamos vendo com a Lígia, tá? Ela é diabólica com as palavras, tá? É nessa região que ela é invencível, né? Você jamais alcança a mulher com as palavras, tá? Porque com esse nível de detalhe que a Lígia está escrevendo, nenhum homem consegue escrever. Então a mulher está salva, né? A linguagem salva a mulher. O homem não, o homem está perdendo a guerra porque ele não vai ter nunca esse elemento aqui, essa filigrana com as palavras, tá? Aquele olharzinho de Capitu, assim, lateral, né? O elemento que poderia fazer recuar a unha. Está condenado à extinção, então, como falou lá em cima, o homem, né? Essa leitora, então, essa escritora, pelo jeito, ela tem muita coisa a ensinar a gente, assim, do ponto de vista do masculino, né? Não que você vai virar uma mulher nunca. Pode botar uma vagina, fazer troca de sexo, jamais o homem vai virar esse lado feminino, né? Mas pelo menos ele fica na dele, né? Ele deixa de competir, porque entrar nesse território com a mulher, você vai perder sempre. Qualquer discussão de relacionamento, o homem leva uma surra enorme. Teve um suicídio agora aí. Teve um suicídio agora aí. Na discussão de relacionamento, o cara se matou. Então, discutir relacionamento com a mulher, você vai sempre levar uma surra e vai sair humilhado, né? Contudo, havia o anel. Bom, a dona do dedo, né? Mulher rica, um anel daqueles devia ser de mulher rica e de meia idade. Que as jovens não usam joias, só as outras. Afogada no mar? Será que foi afogada no mar, né? Agora encontraram um homem aí que suicidou-se, não acha o corpo dele, né? O biquíni verde combinando com o anel. O óleo perfumado fazendo brilhar a pele sem brilho. A onda começou inocente lá no fundo e foi se cavando cada vez mais alta, mais alta. Deus meu, tão grande! A fuga na água, resistente como um muro. Os pés de ferro e a praia tão longe. Mas o que é isso? Explosão de espuma enrolando boca e olhos em esparadrapos de sal. Sal. Respirei com ênfase. Mas que mulher vai hoje de anel, de esmeralda para o mar? Quem é a mulher que vai de esmeralda, né? Que vai desse jeito para o mar?
A elegante passageira de um transatlântico de luxo que afundou na tempestade? Mas fazia tempo que nenhum transatlântico de luxo naufragava assim. Aqui ela faz uma alusão ao Titanic, né? Cria um desvio, assim, para... Pode ser, né, desse tipo de gente lá no... Aquele Batomushi, né, no Rio de Janeiro, que afundou também, numa comemoração de virada de ano. Gente rica, né, que vai fazer uma espumante lá no meio do mar, né, fica bêbada, cai do convés e morre. Podia ser ainda uma suicida, dessas que entram de roupa pelo mar adentro, que o desespero é impaciente. O desespero não espera, ó. No meio do texto tem uns pedacinhos assim que você vai catando, tá? Mal teve tempo de encher os bolsos com pedras, né, para se suicidar. A pedra verde no dedo. Suicidou-se, então, insinuando aqui que pode ser alguma coisa, então, simbólica, né? Um suicídio não pelo fato de uma morte natural de encher o bolso de pedra, mas suicidou-se numa relação com a Esmeralda, né? Ou a personagem real de um crime passional, é evidente, é enfraquecida a hipótese de latrocínio pela presença do anel, que não roubou, né? Latrocínio é crime seguido de morte, mas não roubou o anel. Então é um crime misterioso, já arquivado, mulher bonita, marido rejeitado, minhocando rock, o flagrante da traição. Ai, como dói. Sugere então aqui que pode ter sido algum crime passional, um suicídio passional, né? Pelo amor. A premeditação no escuro, tão profundo o silêncio no quarto que podia se ouvir murmurejar do pensamento rock. Ela acorda em pânico no meio da noite. Mas que barulho é esse? Um camundongo? Rock, né? Ele se aproxima sem poeira, sem emoção. Aqui é uma fala, né? Começou aqui. No banheiro cintilante, a proximidade da água facilita demais. Os crimes deviam ser cometidos perto das cascatas. Um pouco de lavanda na mão, ligeiramente trêmulas, após a tarefa cumprida na ausência da cozinheira, em licença remunerada para visitar a mãe. Aqui ela entra numa... Quando é assim, é possível que tenha sido retirado de um jornal, né? Aqui perdi onde é que a aspa termina. Vai terminar em algum lugar. Muitas vezes o escritor também pega o recorte de jornal, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Pega essa frase e faz uma música, né? Igual o João Bosco fez lá com o Aldir Blanc, né? Então aconteceu um barulho, um rock, né? Alguém veio de ponta de pé, cometeu um crime e jogou o corpo no mar, tá? A casa na praia não foi uma solução e a praia deserta? O homem feliz não tinha camisa, só maiô. Tão simpático homenzinho de maiô azul, que todos os dias vai à praia levando a caixinha de sabonete. Que será que ele leva naquela caixinha? Um detalhista. E 10 miúdas, objetos miúdos. Na cabeça, um pequeno boné se tem sol. Era ele que andava com uma mulher bonita e loura? Grande, bonita? Era? E a mulher? Lá sei. Deve ter viajado, ele ficou só. Parece que adora o mar, faça o sol ou não, vai dar o seu passeio com uma caixinha e seu sorriso. Esse pedaço todo pode ser um recorde de um jornal que ela leu, né? Inspirou-se por um conto de morte e assassinato, né? Que envolve aqui um suspense, né? Tem um suspense aqui. Por que a cabeça de assassino fica do tamanho do mundo? Ó, essa frase aqui é maravilhosa, tá? Quem cometeu um crime, igual a gente viu lá no Demônio da Perversidade, o personagem consegue ficar milionário através de um crime, mas a cabeça dele fica do tamanho do mundo. Ele mesmo se entrega à polícia, ele não consegue dormir. A cabeça do assassino fica do tamanho do mundo. Uma frase maravilhosa para pensar junto com psicanálise e psicologia. Quando você tem um sentimento de culpa, né? A solução seria um porta-chapéu. Mas se ninguém mais usa chapéu? Enfim, se sobrou a cabeça, não sobrou o dedo. Então a cabeça está sobrando, né?
a cabeça com o tamanho do mundo, não sobrou o dedo, que na manhã de garoa, ele deixou no mar. Está querendo supor que jogou o dedo então, né? O anel foi junto. Era tão afeiçoado à carne que se recusou a sair. O anel afeiçoado à carne. Que se recusou a sair. E ele não insistiu. Então ficou grudado o dedo com o anel. Tem uma frase que a pessoa comentou no privado aqui, né? Uma frase comum que fala: vão-se os anéis e ficam os dedos. Aqui não, aqui foi anel e dedo junto. Pois ficasse o dedo com seu anel, que somos dois. Nem os urubus saíram de casa nessa manhã. Ele sumiu. A pedra brilhava num tom mais escuro do que a água. Lembrei-me de um quadro surrealizante. Uma praia comprida e lisa, de um branco leitoso com flores brotando na areia. Flores dedos e dedos flores. No quadro, o insólito, né? Vai de novo aqui o insólito, né? Aqui aparece o insólito, ó. A cena é toda insólita, né? Insólito quer dizer desagradável, desumano, perturbadora, você não dorme, fica com a cabeça do tamanho do mundo. A condição humana que também é a morte, né? A finitude, né? No quadro, o insólito era representado por uma gota de sangue, né? O insólito, então, é representado por uma gota de sangue pingando nítida da ponta do dedo. Então, está se referindo aqui a um quadro, né? Digamos, um quadro na parede. Naquele meu achado do dedo, né? O insólito era a ausência de sangue e o anel. A primeira pessoa que passar por aqui vai levar esse anel, pensei. Eu mesma, ou melhor, a outra, a lúcida. A falsa inocência não chegou a insinuar que eu devia guardar o anel na sacola? A gente está hoje no comentário que foi enviado assim, sobre literatura ingênua, tá? Ou a atitude ingênua e falsa inocência, né? Que pega e bota na sacola, tá? Então, há uma ambiguidade aqui, assim, que é a malícia, né? Assim, a criança, você vai, pega uma coisa dessa e leva. Ô, meu filho, joga isso fora, isso é o dedo de gente. Mãe, eu quero levar. Não, é uma inocência. Leva ou não leva esse dedo, né? A questão é essa. Mas um objeto para a sua coleção não é uma linda pedra? Tá vendo? O Freud tinha mania também dessas coleções, né? Ele cita lá no Museu Freud, né? Objetos trazidos lá de Roma. Alguns apaixonados por Freud, meu irmão trouxe para mim, tá? Ele teve na Europa, ele trouxe para mim um busto do Freud. Eu falei assim, rapaz, vou ficar admirando uma estátua? Trouxe um busto do Freud, deu de presente. Deve estar até por aqui jogado na mesa aí, um bustinho do Freud pequenininho. Um objeto para a sua coleção é uma linda pedra? Com que inocência, né? Que você vai botar um dedo desse na sacola e levar para casa e botar em cima da mesa lá. Meu filho, que dedo é esse? Ah, eu achei na praia. Expulsei a repugnada. Horror. Na verdade, então, ela trouxe esse dedo para o conto, né? Não está em sala de ninguém, tá? Um insólito, né? Repugnante, tá? Um cadáver de dedo. Não vai feder, né? Tem um mau cheiro. Tem que pôr clorofórmio, tem que fazer a empanação, igual faz com as aves, né? Você quer um dedo humano, você tem que mandar empanar ele, né? Então, eu expulsei essa consciência crítica, né? Expulsei-a, repugnada. Horror. A morte de Tabira reclamava a flor que o distraído visitante do cemitério cólera na sua sepultura. Aqui, quando eu trouxe para converter do
O Word pode ter perdido acento ou alguma coisa, ficou meio sem sentido, né? Distraído visitante do cemitério cólera. Pode ser que seja outra palavra aqui. Eu quero a flor que você tirou, quero de volta a minha florzinha. Aqui é meio macabro, né? Se você passa na beira de uma sepultura e tira uma flor, em Guia de Maupassant tem a mão, não sei se alguém já viu, né? A mão decepada. Um conto chamado A Mão Decepada, Guia de Maupassant. A mão aparece assim de uma sepultura, só a mão, enterrado, né, do cadáver. Eu quero a flor que você tirou, quero de volta a minha florzinha. Com cólera, né, na sepultura. Vendo? A dama do mar faria uma exigência, porque você catou um dedo de alguém, né? O defunto vai querer, me dá meu dedo aí, poxa, você levando meu dedo embora, né? A dama do mar faria uma exigência mais terrível por telegramas, ó. Cartas, telefone. Alô, você que levou meu dedo? Me soprando com sua voz de sal. Eu quero o anel que você roubou do meu dedo. Eu quero o meu anel. Pegou o dedo, arrancou o anel, jogou o dedo fora e foi embora com o anel, né? Me devolve o anel. Como reencontrar naqueles quilômetros de praia os diluidíssimos restos de dedo para lhe devolver a esmeralda? Como é que eu vou lá devolver agora o anel? Com a pontinha do cipó, né? Cavei rapidamente, então ela não pegou, né? A consciência impediu. Chega a ser macabro, né? Porque ela tinha mexido lá em cima com a pontinha de um cipó, né? Fez toda uma reflexão aqui ao longo do conto, né? O conto tem 3 páginas, tá? Pequenininho. Muito concentrado, né? Então, com a pontinha do cipó que ela tinha mexido, ambicionou pegar o anel de esmeralda, né? Pensa, leva esse anel. É o anel de esmeralda, né? Mas o defunto vai reclamar, né? Eu quero esse anel que você roubou do meu dedo. Com a pontinha do cipó, cavei rapidamente um fundo buraco e nele fiz rolar o dedo. Cobri o dedo com um anel, com tudo, né, de esmeralda, tacão do sapato e na areia tracei uma cruz. Intuí se tratava de um dedo cristão. Então veio uma onda que esperou o fim da minha operação para inundar o montículo. Dei alguns passos. Quando me voltei pela segunda vez, a água já tinha apagado tudo, não acabou. Tá? Aqui são das 9 horas, né? Nós estamos investigando como que a Lígia Fagundes Telles, a Clarice aqui comentou, né, parecido com Clarice Lispector, a Clarice é mais angústia demais, assim, tá? Assim, existencial, tanto que morreu cedo, né? Fumava muito, a Clarice, um dia ela, naquela crise de melancolia, fumando na cama, acabou pegando fogo, né, no quarto que ela estava dormindo na cama, colchão e tudo. A Lígia chegou a 100 anos, assim, alcançou alguma longevidade usando a reflexão, então, e essa maneira de, em inglês chama disguise, né? Você ir despistando a existência, toda essa angústia existencial da finitude, né? Da velhice, né? Principalmente para a senhora, depois dos 60 anos, né? A beleza natural assim, da mulher vai desaparecendo, né? Vai virando uma bruxa, né? Então, como é que você resiste através da inteligência, né? Fazendo esse jogo da linguagem, onde você traz para a narrativa toda uma questão de rivalidade, né? Ela perdeu um filho com 80 anos, ela conseguiu ir em frente, né? Normalmente, numa dessa, a mulher morre, tá? Só tinha um filho, com 83 anos, me parece, ele veio a falecer. Então, assim que ela vê o insólito, essa loucura que é você perder um filho também, você vê um dedo, a situação humana, né, de um modo mais geral, que é uma reflexão bastante filosófica isso aqui também, né? Literária, né? Como que ela teve essa percepção, que aí a gente está dizendo aqui pelo seguinte, assim, também do olhar feminino, né? As mulheres são mais longevas,
No geral, um homem morre antes, né? Meu pai morreu com 57, minha mãe foi até 90. As mulheres sempre têm um olhar assim, mas ela não entra no fogo correndo, né? Se um automóvel vai atropelar uma criança, no máximo ela dá um grito assim, né? Bota a mão na boca e dá um grito. Algum homem vai ter que pular na frente do automóvel para salvar o menino, tá? Então essa atitude de recuo que a mulher tem oferece a ela uma vantagem em relação ao masculino que a gente vem pesquisando, né? Hoje na questão que está sendo chamada de o fim do homem, né? Vamos dizer assim, o fim do homem. Lígia anuncia o dilema do autor. Tenho ainda que escrever um livro maravilhoso. Esse é o dilema do autor, né? Como é que eu faço para deixar um livro maravilhoso para a posteridade, tá? Tenho que fazer isso, tá? Não consegui. Machado publicou um conto em 1878, pouco antes do romance do Brás Cubas, que foi o que transformou ele em maravilhoso, tá? Publicou o seguinte: ainda não fiz nada que verdadeiramente se possa dizer original. Nesse conto chamado Califa de Platina, essa frase aqui do Machado repete umas 7, 8 vezes de variantes diferentes. Eu não inventei nada de novo. Ele tinha feito A Mão e a Luva, Ressurreição, Yaya Garcia e Helena. 4 romances que eram meio vagabundo, assim, até hoje, né? Consideram os romances de Machado menores dessa fase. Ele mesmo tinha essa autocrítica, dizendo: ainda não fiz nada que verdadeiramente se possa dizer original. Aí ele fez o Brás Cubas, né? Tenho que escrever um livro maravilhoso. Ainda não fiz nada original. Em 1880, o Machado escreveu Brás Cubas, que se tornou uma obra original, né? Ele não sabia previamente que seria, né? Arriscou e deu certo de ser original. Voltando a Lígia, que se refere a um vigilante implacável, uma consciência moral, a face lúcida, vigilante, né? Que lhe diz: ora, querida, as pessoas estão se lixando. E o livro não ia ser tão maravilhoso assim. Não, pode ser médio, né? Então ela diminui um pouco a megalomania, né? A consciência fica estabelecida na porta de entrada, vigiando o que pode ou não pode passar, o que vai ou não vai dizer. Nessa fronteira, que é a região do insólito, né? Onde vai sair o perigo, né? O estranho. Entre o interior e o exterior, que irá trabalhar a Lígia com sua literatura, tá? Como o autor fará para passar de dentro para fora, né? Aí você vai no consultório do psicanalista, porque você não consegue ser igual a ela, tá? O que ela publicará, que o fará, o que ele publicará, o autor, que o fará ganhar reconhecimento público e notoriedade, ou o contrário disso, o desprezo, o abandono, a condenação. O Jacques Lacan fala da ética do bem-dizer. Essa ética seria causar de tal maneira a conquistar o público, ainda que fosse repudiado, igual foi o próprio Freud, muito repudiado, né? Freud foi repudiado por uns e adorado por outros, tá? Até hoje é assim, né? Ele buscou notoriedade pelo caminho da ciência, por ser inquestionável que uma nova descoberta científica trouxesse, né, ou traga um bem para a humanidade. Veio descobrir que estava implicado o seu narcisismo pelo desejo de reconhecimento, o que também inclui o narcisismo do lado do paciente, pela imagem moral de si, que dificulta o tratamento. Você não fala tudo porque você morre de vergonha. O que a Lígia está mostrando aqui, né? Falou de um dedo, que é uma coisa vergonhosa de se falar assim, né? O paciente, o próprio autor, né, tem vergonha de falar certas coisas, tá? Que a moral interna proíbe, né? Dificulta o tratamento, dificulta a expressão literal nas palavras, tá? Como é que eu vou falar isso? Lígia teria percebido que pode dizer em público o que o doente vai relatar no consultório do psicanalista, tá? Esse aqui é o pulo do gato aqui, né, que a gente tem falado, né? O avatar. O jogo do caiporismo, né? Lígia teria percebido que pode dizer ao público o que o doente vai relatar no consultório privado, tá vendo? Se ela tivesse que falar tudo isso que ela viu na praia para um analista, nossa, o que foi? Eu vi tô com o coração pulando pela boca. O que foi?
Eu vi um dedo na praia. Sim, mas o que tem a ver? Ah, fiquei muito impressionado, né? O assassinato de uma mulher, né? Tá? É feminicídio? Podia ser eu. Então ali já converte literatura, né? Isso que poderia ser chocante para uma pessoa comum, né? Se você se mantém afastado um pouco da realidade, ela não te toma tanto, né? Aqui tinha uma paciente que aconteceu o seguinte, saindo de uma agência, na porta da agência, de banco, né? Funcionária da agência, que mexe com dinheiro, um pedestre levou um tiro na cabeça, na frente dela caiu morto no chão, cabeça estourada com revólver. Ela associou que podia ser ela por trabalhar na agência. Teve uma paralisia, assim, em geral. Falou assim, meu Deus, eu trabalho numa agência, eu tenho filho, eu tenho família. E se fosse eu, nesse momento, um assaltante? Porque a sensação de impotência e vulnerabilidade, por uma cena dessa, ela ficou muito colada com a realidade, tá? Então a gente fala assim, você está muito ligado, assim, ao fato físico, né? Numa situação dessa, ali já transformaria num conto, né? Tava eu na porta da agência, ali teria percebido que pode dizer ao público, em texto literário, o que o doente vai relatar num consultório de psicanalista, devendo-se a essa habilidade o seu sucesso literário, criando narrativas a propósito das revelações mais íntimas, diferenciando-se do Homem de Kafka em Diante da Lei ou o Mestre Romão em Cantiga de Esponsais, que a gente já viu em outra leitura. Encaixa-se na literatura de Lígia até a fórmula proposta por Lacan de bem dizer o sintoma, enquanto Machado faz um diagnóstico literário da sociedade, oferecendo conceitos no mesmo tempo que faz a narrativa. Freud também fez conceitos simultâneos à narrativa, quando a gente vai ler as cartas em paralelo à obra pública. Então, em Freud, os conceitos são públicos, o paralelo está privado nas cartas, que a gente publicou um livro com isso, né? No Machado, os conceitos estão dentro da própria literatura. Esses dois, que a gente já leu. A Lígia não, ela faz um discurso analítico na vida real, traduzindo em narrativas o sintoma existencial. É uma malícia e convertendo as trapaças do cotidiano de modo tal a se vingar da condição humana, tá vendo? Aqui tem sempre o olhar da mulher, né? O olhar malicioso, assim, que você perdeu o marido seu para sua melhor amiga, né? Você quer morrer, mas não morre, você consegue reverter, porque a vida é um pouco, a rivalidade é um pouco isso, né? É uma malícia ir convertendo as trapaças do cotidiano de tal modo a se vingar da condição humana. Lígia conseguiu rir da humanidade, que lia o que ela escrevia, quando na verdade ela estava fazendo o seu tratamento da subjetividade, falando da ferocidade do mundo, da loucura que cerca o ambiente. E desse modo ela externava a insólita condição humana, se protegendo da amargura por dentro, da tristeza existencial, da angústia, e ia zombando da vida através da literatura. Isso que eu estou conseguindo pegar aqui na Lígia por enquanto, tá? Primeiro comentário, então, que a gente vai tirando a partir da leitura, que a Lígia, então, dispensa um tratamento psicanalítico, dispensa o médico, dispensa remédio para dormir, né? Porque ela põe na literatura. Tá? Então, diz Freud, na medida que você consegue simbolizar, você cria uma distância do acontecimento real, né? Simbolizar é você distanciar-se, né? Fazer a narrativa. Bom, o monólogo aqui, né? Da última vez a gente fez com o Tigrela alguns comentários que abrimos um pouco a conversação, né? Vamos fazer isso hoje de novo, tentar aqui, assim, o que os colegas, vamos ver aqui, Loucos por Literatura, o livro dela, na pior das hipóteses, pode ser este dedo, que mesmo sem vida traz consigo uma joia, um conteúdo, uma forma de ver o mundo, uma inspiração
Olha que escrito interessante, né? Espontâneo, né? Inventou na hora, que isso não leu em lugar nenhum, né? Uma inspiração para alguém escrever, e assim, além de contribuir para perpetuar o ato da escrita, fica conhecida pelo conteúdo que serviu de inspiração. Que livro é este? Elias, o livro está fácil de ser encontrado na internet, né? É um conto que saiu em 1981, um livro de conto da Lígia, que tem, então, esse conto e vários outros, né? Chamado O Dedo. Menciona o Titanic, a vaidade com uma obra. Os 300, a vaidade nas guerras, a rainha do mar, as crenças, somando assim conhecimento e visões de mundo que se enterrados o mar leva. Isso aí. Mas, se criativamente registrados em livros, como a autora fez, podem até se tornar imortais e com as obras, os autores. Junto da obra, o autor se torna imortal, né? As mulheres são muito mais perceptivas que os homens. Aí o Elias que fala, né, com a experiência dele de 60 anos de idade, médico de família, né, Elias? As mulheres são mais perceptivas que os homens, porque ficaram muito tempo na sombra. Talvez é uma vantagem, Elias, porque hoje elas estão reivindicando sair dessa sombra, quando é muito mais seguro você ficar protegida, né? Meu marido que se foda lá na rua, trabalhando lá na polícia, no táxi, no comércio, né? Esse protagonismo na sociedade pode não ser uma vantagem para o ser humano, porque até priva o marido, né, da masculinidade dele, como diz no início lá em cima, né? Mas as mulheres são mais perceptivas que os homens, porque ficaram muito tempo na sombra. Tá vendo? A vantagem dela é ficar na sombra e ser perceptiva. Se ela perder isso, ela vira um homem e aí pronto. Os homens estão mais expostos. Fala, Elias. Essa frase, na verdade, não é minha, né? Da própria Lígia. Ah, tá. Ela mesmo fala da mulher numa entrevista. Então, eu trouxe, esqueci de colocar entre aspas, mas eu coloquei embaixo, entrevista da Lígia. Ah, agora que eu estou vendo. É. Então, aqui ela fez um comentário feminista, né? Eu achei que ela não fosse da ideologia, assim, porque essa fala aqui é tipo da ideologia feminista atual, né? Aham. As Ela era mulheres... Ah, ela era um pouco, um pouco socialista, né? Ela critica muito, né, a condição socioeconômica brasileira. Eu só quero acrescentar algo da lenda. Tem uma lenda de uma adolescente, uma pré-adolescente, na verdade, né, que era uma família de 4 pessoas, em que essa garota estudava todos os dias no cemitério. Ia sempre ao cemitério estudar e revisar seus estudos, e um dia ela sentiu um cheiro um bom cheiro, e viu uma flor em cima de um túmulo que não era identificado. E ela levou essa flor para casa. E depois disso começou a escutar, atendeu o telefone, ninguém se identificava. E ela perguntava quem era. Ela falava: devolva minha flor. E nesse conto, que tornou-se algo folclórico, ela começou, várias vezes que atendia, de novo: devolva minha flor. aham. E aí eles levaram de volta, mas levaram flores para um ramalhete, e ela não conseguia ficar nem em casa. E, de certo, parece que ela acabou indo para tendo insônia, ansiedade, problemas mentais, e ficou internada, tipo, no manicômio, né? Olha só. Por essa história. Então, de certo modo, criaram isso para dar a ideia de que as pessoas não roubem flores do cemitério. Aí a Lígia, de certo modo, ela fala assim: olha, não posso levar esse dedo, porque alguém vai gritar, vai chegar, como fosse, vai chamar por telefone
aquela chamada anônima. Entendi. Onde está o meu anel? Cadê meu anel? Devolva o meu anel. E nela ela teria também a famosa loucura, né? A mesma coisa que aconteceu com essa garotinha que estava na 8ª série, que seria 14 anos de idade, de nome, esqueci o nome da garota, não sei se era Nádia. É é um tipo folclore, né? Um folclore, né? Folclore brasileiro, né? Uhum. Só isso mesmo que quero acrescentar. Obrigado, né? Tá vendo como é rico, né? Você traz uma colaboração dessa, acrescenta ao conto um paralelo que eu não tinha informação, né? Se alguém quiser falar, nem precisa levantar a mão, pode entrar no meio assim, para não ter que. Não dá tumulto, não. Fala, Clarice, deu alguma ideia? Eu gostaria de falar pelo lado da mulher, né? Achei muito legal todo o estudo de hoje, falou sobre o homem. É necessário essa fala, assim. E o conto é maravilhoso, riquíssimo. Só que eu gostaria de falar também sobre o lado da mulher, né? A mulher está saindo no prejuízo, porque, na verdade, ela está carregando uma carga muito grande nas costas, que ela não suporta, ela não aguenta. Tanto é que enfermidades que há pouco tempo apenas o homem tinha, as mulheres também estão tendo. E a mulher está perdendo o prazer de apenas ser feminina. Então tem que ter um equilíbrio. Eu acho legal a independência, o respeito. A mulher tinha que evoluir, sim. Tem muita coisa que tem que evoluir. Porém, cabe ao homem aprender também a compreender essa nova mulher. Mas faz falta a mulher feminina que fica no lar, cuida da família, e ela cuida dos filhos, e ela pode ter um emprego, sim, mas não assim, jornada dupla, igual eu tenho jornada dupla de trabalho. Jornada dupla, jornada tripla, a mulher competindo com o homem, virando inimiga do homem. Então, eu acho que o interessante é o equilíbrio. Em tudo na vida, o equilíbrio está fazendo falta. A mulher está no prejuízo muito mais que o homem. Tá vendo? Eu, quando era criança, tinha professoras, mulheres, a vida inteira, né? De manhã e de tarde davam aula. Mas aquele tempo, o feminismo não era político, não. O que atrapalhou foi o feminismo político. Eu vou à médica aqui em Vitória, tem uma dentista que olha meu dente, né? É uma profissional, uma mulher casada. Ela não faz campanha política. Não precisa nada, não. A mulher tem todo o direito de trabalhar, dirigir avião, automóvel, fazer o que ela quiser, ser cirurgiã. O problema todo é quando vira desejo de dominação e de destruição do parceiro dela, né? Aí complica, né? Porque surge um sofrimento psicológico enorme, né? Ela vai querer ocupar o lugar do marido também, diminuindo ele. Ele some do pedaço, né? Ele nem tem ereção mais, perde o desejo sexual, ele vira uma mulher. Fala, Álvaro, você tem algum comentário? Eu vi a mão do Álvaro aqui em pé. Fala, Opa, Álvaro. legal. E assim, sobre isso que a Clarice trouxe, também uma contribuição em relação ao homem se perdendo, né, em tudo isso, eu vejo em certos grupos políticos que isso é também um tiro pela culatra, no caso da mulher, mas em relação de que o próprio conceito de mulher acaba se perdendo, não só de mulher, como de um homem. O Conceito de que é mulher? mulher? O que é Não, mulher? Um a conceito. própria ideia, né, acerca do que é Ideia. mulher, o que é homem. Se você Uhum. perguntar hoje para algumas pessoas de certos grupos políticos o que é mulher e o que é homem, eles não vão saber responder. Porque eles retiraram tanto o conteúdo desse arquétipo que não tem mais nada. Porque homem e mulher hoje em dia são a mesma coisa, praticamente. Não existe mais o homem, não existe mais a mulher. Esvaziou-se tudo isso. Não tem mais nada. Eles vão ficar sem saber o que é uma mulher, se eu pergunto. Eles vão ficar pensando o que é um homem. Não vão ter resposta. Porque eles esvaziaram esse conceito. Essa é a contribuição aí. Interessante, né? Conceito filosófico, né? O que é o homem, o que é a mulher? Vai saber, né? Mas dá a impressão, assim, que quando surge a ideia, assim, não é não,
No jogo conjugal, afetivo, doméstico, o homem nunca vai, e se vai também, a gente não vai poder fazer o genérico, né, assim, mas dentro de casa você quer encostar a mão na esposa, então agora a lei diz assim, não é não, generalizou tudo, né? Não põe a mão em mim, quer dizer, você não tem direito à esposa. Ah, mas que direito que você quer ter a esposa? Aí que virou o inferno, entrou no debate, né? Aí perde, né? Aí talvez é o que o Álvaro está querendo dizer, assim, perde o conceito. Porque se você for discutir o que é o amor, né, se for racionalizar o amor desaparece. O amor é irracional, né? O amor o amor é irracional, né? O amor, se for racionalizar o amor, conceituar tudo, o que é um beijo, né? Então, assim, a relação real da realidade, ela vai se tornar teórica. Vai discutir a relação, o que pode ser, o que não pode, o que está permitido, quem põe a mão primeiro. Sei não, viu? Então, assim, entrar nisso é eu entrar essa loucura chamada debate contemporâneo. O que interessa aqui para nós é assim, como diz a Clarice, é desvantagem para a mulher entrar nessa quando entra na lógica do empoderamento. Agora, exercer a função, problema nenhum, né? Quem não teve professor aqui na década de 50, 40, 60, mulheres que trabalhavam em todo quanto é lugar na prefeitura, tá cheio disso, né? Cumpre a jornada dela, vai para casa, tem um salário. O problema todo é quando isso vira uma política, né? Vira um movimento político, né? Eu sou mais, eu tenho direito, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Aí começa o controle, né? O ciúme também já faz parte. Então, o amor, o debate político em torno do amor, né? O beijo é a forma mais gostosa. E o que eu estou lendo aqui? Deixa eu ver aqui, hein? Tem alguém querendo ser beijado aqui, né? Deixa eu ler fazer igual a Lígia, lendo aqui, tudo maliciosamente. Um beijo é a forma mais gostosa de calar uma mulher e de colocar palavras na boca do homem. Meu Deus do céu, isso aqui é muito insinuante, hein? O problema é o feminismo político-ideológico, né, que vai contra o homem masculino na guerra do debate, né, a destruição da masculinidade, tentando fragilizá-lo, deveria ser... Aí nessa luta de palavras, o homem sempre perde. Isso que a gente começou a ver aqui hoje no começo do texto, tá? Esse autor aqui, olha o que é a loucura masculina, tá? O que é a loucura aqui do Francis, né? Ele não entra pela literatura como fez o Machado ou a Lígia. O Machado é homem, né? Ele veio pela literatura, tá? Ele vem tentar conceituar, assim, fazer uma teoria. Ele fala aqui do que... Como é que chama isso? A filosofia tem um nome para isso, que é o fenomênico, né? O que está aparecendo é um fenômeno. É como a doença do Freud. Apareceu o fenômeno. O que é o fenômeno aqui? Vamos ver, ó. Fracasso escolar é um fenômeno, né? É o produto final. Antes disso, tem uma coisa que foi perder a competência. O desemprego dos homens, né? São fenômenos, tá? A filosofia tem uma área chamada fenomenologia. Agora, o que está por trás do fenômeno, né? Se tem um sintoma, o que está por trás do sintoma? Tem a causa, né? A dificuldade do homem de seduzir a mulher. Claro que vai ter, esse é o fenômeno, né? Nem eu sei mais, né? Você pode por não. Aí vem, pelo contrário, né? Pela violência da mulher contra o homem, por quê? Porque ela começa a questionar, né? Leva sempre pelo lado da maldade, assim, eu vou te denunciar, né? Eu tô com um rapaz agora, com um filho meu de 26 anos, que ele desistiu de relacionamento com mulher, tá? Perdeu a... Como é que eu abordo? Tá? Violência da mulher contra o homem você me botou a mão no... Você não tem direito não, tá? Não tem aquela desculpa mais comum, né? Que ela se sente até lisonjeada, ou assim, ele olhou para mim, botou a mão em mim, que bom, né? Tô sendo desejada, né? Isso virou caso de polícia. Então você piscar o olho para uma mulher virou crime, né? Então politizaram demais a relação a esse nível, né? Só isso, não estão colocando aqui mais nada. O autor ele vem por um caminho diferente da Lígia,
onde ela vai mostrando toda a malandragem, que é o que o Machado faz o tempo todo na literatura dele, né? Hoje eu vou ler só esse conto, já são 9h30. A gente às vezes quer preencher demais, lendo muito, né? Vamos discutir que, se tiver alguém com algum comentário, igual esse do Elias, tá? Tá com a mão levantada aqui, Elias? Vamos ver se o Cristóvão tem algum acréscimo, né? Do confessionário, assim, que lida com tanto drama humano, hein, Cristóvão? Ou Não, Andréia, né? No momento não me passa nada Tá. pela cabeça. Isso aí. Andréia tem a É experiência isso. da... O homem está usando agora, né? Sim? É, a crise está aí, né? Desde quando começou a moda unissex, né? Aí já agora chegou. Alô? Tirando sobrancelha, botando brinco. Aí vai. É. Aí fica difícil, né? O homem tirar a sobrancelha, botar brinco, fazer os mesmos apetrechos que a mulher para ver se chega a conquistar o olhar dela, tem alguma coisa errada, né? Então é isso aí, né? Tem aparecido muito na clínica, Andréia, você que atende, então às vezes fica, né, no silêncio, assim. Tem alguns casos que você acaba vendo tatuagem, né? Muita em angústia, né? Que se recobre. Aqui quem gostava de comentar assim era a Leila, né? Que na quinta ela não vem. A Tem sim, questão. Adão. Tem sim. E, assim, atualmente o desafio maior é com os jovens, porque tem que orientar, assim, a gente tem que ter um cuidado para entrar na família e tentar pontuar quem é o pai, quem é a mãe. Sabe? Não começa de baixo para cima, é de cima para baixo. Porque aí, quando consegue inserir na mente dessas pessoas quem é o pai, quem é a mãe, aí o trabalho começa a surtir efeito. Mas é bem delicado, é muito delicado. Mas como é assim, quem é o pai? Não tem reconhecimento do pai e da mãe? É porque tem muitos pais diferentes? Quando é a família multi... É isso, perdeu-se. Fazendo um resumão do que a gente estava conversando, né, do que foi comentado, por essa necessidade do homem tá, como foi colocado ali, com o cabelo muito bem cortado, a roupa muito apertada, o Ah, rosto sempre muito liso e muita tatuagem, e a mulher trabalhando em 3, 4 empregos, mas não consegue ficar em casa, então ela é uma excelente mulher, uma excelente profissional, mas ela não é a esposa e não é a mãe. Então, aí tem que começar do zero, pontuando para o filho ali, para a filha, para o jovem que está completamente perdido. Quem é a ah. mãe, quem é o pai? Aí começa do zero para novamente constituir a família, para daí chegar na criança, chegar no adolescente, aí chegar na mãe, chegar no pai. É difícil arrumar a casa, tá bem bagunçado. É. Quer dizer, aquele conhecimento que era empírico e espontâneo, por ver o pai e a mãe nas funções, aquilo que antes era espontâneo agora é teórico. Ele tem que dar explicação quem é a mãe, quem é o pai, né? Perdeu a vivência da coisa, porque precisa entrar através do cognitivo, né? Da explicação teórica. Igual falou o Álvaro, então, né? Perdeu o que é conceito de mulher, o conceito de homem, né? Porque o conceito que era da experiência agora teria que ser explicado teoricamente, né? Eu vou te explicar o que é a mãe, tá? Eu vou te explicar o que é o pai. É um absurdo dar uma explicação disso. Calma aí também, né? Mas ter que explicar o que é a mãe, o que é o pai, já tá. Nossa Senhora, meu, que incrível, né? Você ter que dar uma explicação teórica. Eu vou ler num livro aqui, deixa eu ler um livro que fala o que é a mãe. Muito esquisito, né? Porque eu estava pensando que se estivesse falando, André, num caso que surgiu aqui, assim, o filho queria ficar com o pai de quem a mãe tinha separado, mas a mãe não queria deixar com aquele pai, porque agora ela tem outro marido que está com ela. Então, quem é a mãe, quem é o pai, né, desse menino, né? Eu quero ficar com meu pai, mas agora você está separado do seu pai, o horário seu com ele é outro.
Então, muito elemento, assim, sobre a autoridade paterna, né? Porque se o filho tiver mais do que um pai, quem é o pai, né? Quem responde pelo lugar do pai? Mas tem, Adelmo, infelizmente tem essas situações também. É. E quem sofre é sempre a criança, porque é exatamente isso. A mãe tem um outro parceiro e o pai, ele, por algum motivo, não consegue deixar claro quem é o pai e quem determina esse, né, quem exerce essa função, esse papel. E a criança fica completamente perdida, porque ela já não sabe mais se ela quer realmente ficar com o pai. São situações que eu acompanho. E é muito triste, porque você percebe que ela quer, mas a dúvida começa a ser inserida e só tende a crescer. E daqui a pouco ela já não. É melhor ficar só do lado da mãe. É. Os problemas da família moderna, né? Que a gente está aqui entrando um pouco, mas não é a nossa área. Então a gente vai aqui na literatura da Lígia, com esse olhar dela. Como que a gente quer pontuar aqui, então, na leitura da Lígia? Já vai demarcando um pouco assim, como que o feminino, né? Pelo modo como lida com a linguagem e percepção da realidade, ele lida melhor com essas questões do detalhe. No caso específico da Lígia, né, que não é esposa, nem marido, nem nada, ela está falando só da relação dela, aqui no caso com o dedo, né? Assim, com o insólito, a condição da vida mesmo. Como é que eu faço a minha obra para ficar para a posteridade? Como é que eu crio um conto que seja célebre, que chame a atenção? A gente viu aqui, né, a tradução para o inglês, quem chegou depois, né? A Regina, que me ajuda aqui no privado, ela nunca vem, não, porque é ocupada, né? Nem tá já com a senhora idosa, já aposentada. Mas enviou essa capa, né? A gente tinha escolhido no encontro passado, na quinta-feira passada, lemos a Tigrela. Muito por acaso, caiu a Tigrela na minha mão, agora veio esse o dedo. Nenhum dos dois foi indicado, eu fui pegando assim aleatoriamente. E tem uma obra chamada Tigrela, traduzida aqui para o inglês, que eu não sabia que ela me mandou. Então é uma autora que está alcançando. Fala, Elias, tem o Elias e tem o Cristóvão. Fala, Cristóvão. Sim, aqui na Guiana tem dois casos que. Bem, aqui eu acompanho os brasileiros e hispanos, né? Então, dois casos que aconteceu assim, a inversão de papéis. A esposa é engenheira. Ela vai trabalhar e o marido é que toma conta da casa, faz comida, lava, passa. É que toma conta, né, da casa toda. É. Quando a esposa chega, está tudo prontinho, já tudo feito. Né? Aham, A inversão, né? Dos papéis. Né? entendi. É isso aí. E o Elias? Ah, Escrevi. você escreveu. Muito interessante a descrição literária feita por uma mulher. Lígia Teles era também advogada e foi tida como a melhor escritora brasileira. É verdade. Então, quando ela começa a ser feminina, né? Não precisa ser masculina para ser escritora, né? Melhor ainda é como feminina, como mulher, uma grande escritora do lado do feminino, com seu detalhe, assim, aquela minúcia, né? Que é o característico do feminino, que é justamente observar aquele olhar fino, né, do ambiente, onde ela vai com segurança, né? Eu não sei se esse comentário aqui que ela pôs, então, que eu pensei que fosse de outro, mas é dela, que diz aqui que o feminino ficou escondido. Esse comentário dela, então, pode ser que ela esteja criticando, né, o avanço do feminino, né, da mulher para fora do ambiente seguro dela, tá? Esse comentário, então, não seria exatamente ideológico, né? As mulheres são mais perceptivas que os homens porque ficaram muito tempo na sombra. Talvez ela queira até dizer assim, deveria continuar na sombra, perceptível, observando tudo. Deixa o homem lá quebrar a cara na realidade, né? Porque eu não sou homem, eu sou mulher. Vou cuidar da cria, da casa, do leite, da amamentação,
ele que se arrebente para lá, né? Esse olhar perceptivo dela desenvolveu-se pela capacidade dela de ficar na sombra, oculta, olhando, igual ela está como autora, né? Os homens estão mais expostos, de certo modo, ao mesmo tempo agora elas estão mais vulneráveis, né? A crítica dela aqui, então, não seria ideológica, não, seria talvez em defesa da mulher, né? Quem sabe, né? Vai saber, né? Mas fica aberto, não precisa fechar, não, deixa a interpretação aberta, né? Se alguém tiver mais algum comentário, vamos fazendo. Ou se não, vamos dando por encerrado, né? Agradeço aos colegas que vieram aí, né? Clarice, o Álvaro, viu? Obrigado, Álvaro. Obrigado, Marco. Você está muito quieto ultimamente, Marco. O que aconteceu, rapaz? Tem alguma polícia aí falando? Você está falando muito. Ali já assumiu o papel de perito criminal a partir de um dedo. Olha o comentário dele, ó. Perito criminal a partir de um dedo. Reconstruiu uma história. Perito do INSS, né? Obrigado, Clarice. Obrigado, Álvaro. Valeu. Dando por encerrado aqui o nosso encontro de hoje, né? Termina 20 para as 10, mais cedo um pouco. Vou encerrar aqui a gravação, né?